A nevasca açoita ao redor do acampamento enquanto o homem e sua esposa se aconchegam juntos, suas respirações embaçando enquanto as últimas brasas de seu fogo lutam pela vida. A neve cai mais pesada, um cobertor sufocante enterrando qualquer esperança de fuga. Um grito desesperado rompe o silêncio gélido. O homem fecha os olhos. As crianças estão famintas, há dias sem comer, nada restou. Os últimos bois já se foram há muito. Até as tiras de couro que ferviam em um caldo amargo semelhante à cola foram todas comidas. Os olhos vazios da mulher encontram os do marido. Nesse olhar compartilhado, uma terrível compreensão passa entre eles. Se a ajuda não chegar em breve, eles enfrentarão uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. A Sierra Nevada deveria oferecer-lhes uma passagem segura, mas agora se tornou um cemitério congelado. Mas o que os atraiu para essa parte da América? E se você estivesse na mesma situação, até onde iria para sobreviver? Destino Manifesto era uma crença no direito inerente e na obrigação dos colonos americanos de expandir para o oeste através do continente norte-americano. Estava impregnado na noção de excepcionalismo da América, de que era seu destino espalhar ideais democráticos para o resto do mundo. Uma criação do terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, o Destino Manifesto levou à compra do território chamado Louisiana do governo francês por 15 milhões de dólares, efetivamente dobrando o tamanho do país. A expansão para o oeste da América acelerou significativamente após a compra da Louisiana e a anexação do Texas, levando a um rápido crescimento territorial do país. E funcionou. A população da América cresceu de meros 5 milhões para 23 milhões em um período de 50 anos, de 1800 a 1850, um dos feitos do conceito. Naturalmente, as pessoas queriam se mudar para o oeste em busca de novas terras e dos recursos naturais agora disponíveis, e isso foi possível em 1841 com o Ato de Preempção, uma política feita pelo governo para incentivar e fornecer aos colonos o direito de reivindicar 160 acres de terra por apenas $1,25 por acre. O Oeste era ouro líquido em termos de solo fértil e clima ameno e inspirou uma corrida do ouro própria, exceto que a terra era o tesouro. E que lugar melhor do que a Califórnia para o início de uma nova vida? Isso era exatamente o que a Donner Party estava procurando quando embarcou em sua jornada traiçoeira, perseguindo sonhos de prosperidade. O grupo era formado por pessoas entusiasmadas, incluindo George Donner, um fazendeiro de Illinois, um homem tranquilo e bem-quisto, e James F. Reed, um empresário rico que organizou o comboio fatídico. Em 15 de abril de 1846, as famílias de James Reed, George e Jacob Donner deixaram Springfield, Illinois, para iniciar uma nova vida na Califórnia. A cerca de 100 milhas de Independence, Missouri, o grupo de 31 se uniu a uma grande caravana. Independence era um lugar lógico para começar sua expedição, pois marcava o início das trilhas de Oregon, Califórnia e Santa Fé. A movimentada cidade era um refúgio para os viajantes, proporcionando a última oportunidade de comprar carroças, bois, comida e estocar todo tipo de suprimentos. Mais famílias se uniram à expedição até então. Famílias como os Brin, os Murphy e os Eddy, totalizando 87 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Em maio de 1846, o grupo partiu em sua jornada para o oeste. O grupo viajou em 23 carroças puxadas por bois e mulas, carregando suprimentos para a longa jornada montanhosa que estava por vir. George Donner viajou leve com seus 5 filhos e sua esposa Tamsin. Por outro lado, James Reed tinha planos maiores para a viagem e seus suprimentos refletiam isso. Ele viajou com a esposa Margaret, a sogra e os 4 filhos. O vagão Palácio sob medida tinha esse nome devido ao seu amplo espaço de armazenamento. Reed aproveitou ao máximo isso, usando-o para armazenar suprimentos, beliches e um fogão. Infelizmente, isso tornou o vagão pesado demais para se mover com fluidez, atrasando todo o grupo. O grupo embarcou na assustadora trilha da Califórnia, um caminho que se estende por mais de 2.000 milhas. Esta rota sinuosa levou-os através das vastas planícies, desertos escaldantes e montanhas traiçoeiras de Nebraska, Wyoming, Utah e Nevada.
Inicialmente, a jornada parecia promissora, um caminho para um futuro mais brilhante. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, as duras realidades da trilha se revelavam. A princípio, a paisagem era suave, pelo menos até cruzarem as planícies planas do Kansas e seguirem o rio Platte através de Nebraska. O terreno era gramado e aberto, facilitando a passagem dos vagões. O rio, largo e raso, era uma importante fonte de água para os imigrantes e seus animais. No entanto, o perigo começou a surgir logo cedo. Os vagões quebravam com frequência devido às cargas pesadas, exigindo reparos constantes. Discussões e disputas surgiram sobre se deveriam descansar ou seguir em frente, sugerindo o perigo aterrorizante que os aguardava. O medo de doenças e enfermidades aumentava o estresse da jornada. No final de julho de 1846, o grupo percorreu quase 1.045,4 quilômetros, chegando a Fort Laramie, Wyoming, um importante posto de comércio. Este é o ponto onde os Reeds, Donners e várias outras famílias tomaram a decisão fatal de abandonar a bem percorrida trilha da Califórnia e seguir uma nova rota inexplorada conhecida como Atalho de Hastings. Eles foram influenciados por Lansford Hastings, um guia de trilha e advogado, que alegou que este caminho seria mais rápido e fácil, atravessando Utah e Nevada. Hastings acreditava que o atalho cortaria 300 milhas de sua jornada, dando-lhes a chance de se juntar novamente à trilha da Califórnia do outro lado das Sierras. Considerando que uma carroça poderia percorrer 12 milhas em um dia, eles poderiam facilmente atravessar as 300 milhas e chegar ao destino mais de um mês antes. Poucas semanas antes, um grupo de 60 a 75 carroças havia seguido a mesma rota, e outro viajante assegurou que era um bom caminho a tomar. James Kleiman, amigo de Reed que retornava do Hastings Cutoff, o aconselhou contra isso, mas seu conselho foi ignorado. Hastings tinha interesses próprios em guiar o grupo por aquele caminho. Ele promovia sua nova rota, o Hastings Cutoff, enviando escritores para entregar cartas aos migrantes, alegando que economizariam tempo na jornada. Em 12 de julho, os Reeds e Donners também receberam uma. Hastings afirmou ter criado uma nova e melhor rota para a Califórnia e disse que estaria no Fort Bridger para guiar os migrantes pela nova estrada. Convencido por sua lábia, o grupo elegeu Donner como capitão, formando a partida Donner e se separando do resto do grupo no dia 20 de julho, enquanto o resto da festa escolheu seguir a velha e bem trilhada trilha. Apesar dos avisos dos viajantes experientes, eles escolheram deixar a trilha estabelecida no rio Little Sandy e pegar o atalho que eventualmente os levou a algumas das paisagens mais desafiadoras e exigentes do oeste americano. O caminho para a destruição foi pavimentado com ganância e ambição cega. A caravana Donner rumava ao Black's Fork, focada no atalho de Hastings, enquanto o jornalista Edwin Bryant já havia chegado lá uma semana antes. Ele se deparou com um trecho traiçoeiro da trilha que não deixou dúvidas em sua mente. Os vagões sobrecarregados com suprimentos, mulheres e crianças teriam dificuldades para passar se não falhassem. Bryant, percebendo a gravidade da situação, correu de volta para Black's Fork para escrever cartas urgentes. Ele alertou vários membros do grupo para evitar o chamado atalho de Hastings, uma rota que prometia velocidade, mas continha uma série de perigos mortais. Ao chegarem a Black Fork em 27 de julho, o grupo descobriu que Hastings já tinha partido, liderando os 40 vagões do grupo de Harlan Young. No posto de Jim Bridger, o grupo foi elogiado efusivamente pelo atalho de Hastings. Bridger, ansioso para atrair mais viajantes para seu posto e impulsionar seu negócio, descreveu a rota como uma viagem suave e fácil, livre de terrenos acidentados e ameaças de nativos americanos hostis. Bridger garantiu que a água seria abundante durante o trajeto, afirmando que a assustadora secção seca do lago de 30 a 40 milhas seria gerenciável. Suas garantias eram atraentes, mas perigosamente enganosas. Enquanto isso, as cartas críticas de aviso de Edwin Bryant não foram encontradas. Posteriormente, Bridger se tornou suspeito, com Reed testemunhando que as cartas provavelmente foram ocultadas, omitindo um aviso que poderia ter alterado o destino do grupo Donner. Em 31 de julho de 1846, o grupo malfadado deixou Black's Fork após 4 dias de descanso e reparos no vagão,
11 dias atrás do grupo líder Harlan Young. A festa também contou com a presença da família McCutcheon, formada por William, sua esposa Amanda, sua filha Harriet, de 2 anos, e John Baptiste Trudeau, um jovem de 16 anos do Novo México. Trudeau afirma conhecer muito bem os nativos americanos e a geografia da Califórnia. O primeiro grande obstáculo que enfrentaram foram as montanhas Wasatch, no norte de Utah. Hastings deixou instruções vagas em cartas presas em árvores para guiá-los. Essas direções os levaram a subir colinas íngremes, onde os condutores foram forçados a travar as rodas das carroças para evitar que rolassem para baixo. Anos de tráfego na principal trilha do Oregon deixaram um caminho óbvio e achatado, enquanto o atalho era uma bagunça rochosa e irregular. Uma carta encontrada em 6 de agosto aconselhava-os a parar até que Hastings pudesse mostrar-lhes uma rota alternativa à tomada pelo partido de Harlan Young. Ficando frustrados com seus jogos de gato e rato, Reed, Charles T. Stanton e William Pike saíram à frente para buscar Hastings, mas a cena que os enfrentava era devastadora. Um labirinto de cânions traiçoeiros com enormes pedras bloqueando o caminho e penhascos íngremes ameaçadores. Para chegar ao rio abaixo, o grupo enfrentava uma tarefa angustiante, esculpindo bordas precárias na rocha, uma aposta que parecia fadada a estilhaçar seus vagões e esperanças. O único raio de esperança estava em uma carta de Hastings, na qual ele se ofereceu para guiar o grupo ao redor das áreas mais difíceis, mas ele voltou apenas parcialmente, indicando a direção geral a seguir. Reed voltou sozinho ao grupo 4 dias depois, enquanto Stanton e Pike descansavam. Com opções limitadas, o grupo finalmente decidiu seguir o novo caminho de Hastings, sob o relutante conselho de Reed. Por 2 exaustivas semanas, a Donner Party lutou através deste ambiente severo, onde cada milha era um desafio. Como temido, os colonos desmontaram seus vagões para navegar sobre pedregulhos e por passagens estreitas. Eles até cortaram árvores para abrir uma trilha. Seu progresso diminuiu para cerca de 1,5 milha por dia, em vez das 12 milhas originalmente calculadas. Uma jornada de poucos dias por um trecho de 36 milhas nas montanhas Wasatch se tornou uma provação de 2 semanas. Este atraso foi catastrófico, pois os aproximou do inverno e esgotou seus suprimentos. Poucos do grupo já haviam enfrentado um terreno tão implacável, e sua inexperiência logo se tornou evidente. A chegada da família Graves, que havia se proposto a alcançá-los, trouxe um breve momento de alívio, mas também um lembrete cruel de sua situação. Franklin Ward Graves, sua esposa Elizabeth, seus 9 filhos e um genro se juntaram ao grupo, tendo sido parte do último grupo a deixar Missouri. A presença deles confirmou uma realidade sombria. A festa Donner era agora inconfundivelmente o final da êxodo ocidental do ano, com o tempo diminuindo e as condições cada vez mais perigosas à frente. Eles tiveram seu primeiro raio de esperança em 20 de agosto, quando finalmente alcançaram um ponto nas montanhas onde puderam avistar o grande lago Salgado. No entanto, levou quase mais 2 semanas para sair da cordilheira Wasatch. Nesse momento, os homens começaram a discutir, culpando Reed pela decisão tola de tomar aquela rota específica. Pouco e tarde demais, pois a situação já se tornara grave para as famílias menos abastadas, à medida que seus alimentos e suprimentos começavam a se esgotar. Eles suspiraram aliviados quando finalmente saíram das montanhas, apenas para serem confrontados com outro desafio, o grande deserto do Lago Salgado. Com 12 milhas de comprimento e 5 milhas de largura, as salinas de Bonneville eram uma vastidão nítida e cintilante no que agora é Utah, refletindo a desolação de sua situação. Já era o final de agosto quando eles tropeçaram em uma carta esfarrapada de Hastings. Os pedaços espalhados informaram-lhes de 2 dias e noites em viagem implacável sob o sol impiedoso. Na realidade, levou-lhes quase 1 semana para atravessar o deserto impiedoso. O solo coberto de sal escondia lama profunda que prendia carros e animais. Durante o dia, o sol refletia nas planícies de sal, produzindo um calor insuportavelmente abrasador. Enquanto isso, as noites eram frias como o Ártico, mas o que era pior era a secura do deserto, sem recursos hídricos à vista. Os colonos tiveram que racionar o pouco que tinham, mas vários bois e cavalos sucumbiram à sede.
As carroças encalharam ao quebrar e os suprimentos seguiam diminuindo. A jornada árdua aliviou ao passarem pelo vale junto das montanhas Ruby. Embora ressentissem Hastings, eles não tinham escolha a não ser seguir seus rastros, que já tinham semanas de idade. Em 26 de setembro, 2 meses após embarcar no atalho, o grupo finalmente encontrou a trilha tradicional que corria ao longo de um riacho que ficou conhecido como o Rio Humboldt. Até aquele momento, o atalho os havia atrasado por cerca de 1 mês, mas a jornada através da bacia do Rio Humboldt em Nevada trouxe ainda mais desafios. O rio raso e sinuoso oferecia pouca ajuda, e o terreno arenoso e coberto de arbustos dificultava para os animais exaustos puxarem as carroças. Havia a complicação adicional dos nativos americanos Paiute, que mataram alguns bois e fugiram com outros. Ao chegar ao outro lado, próximo ao que hoje é o Pico do Piloto, o grupo estava totalmente exausto e desanimado. A caravana Donner se reuniu à trilha principal da Califórnia perto da atual Elko, Nevada, mas o dano já estava feito. Eles estavam com 1 mês de atraso, os suprimentos quase no fim e as ansiedades do grupo aumentando. As discussões aumentaram, com uma altercação resultando em consequências trágicas. James F. Reed e John Snyder entraram em conflito devido a um vagão preso, e a discussão escalou rapidamente. Snyder atingiu Reed com o cabo de seu chicote, e no caos que se seguiu, Reed o esfaqueou fatalmente. O grupo realizou um julgamento rápido e decidiu banir Reed. Ele partiu sozinho a cavalo para a Califórnia em busca de ajuda, deixando sua família com o resto do grupo que seguiu viagem. O crime de Reed, embora chocante, era apenas indicativo do desespero e desesperança que se instalavam. Tornou-se um jogo de sobrevivência do mais apto, e o grupo lentamente se voltou um contra o outro, cada homem por si mesmo. A grama estava escassa e os animais enfraqueciam constantemente. Para aliviar a carga do animal, todos deveriam caminhar. Um viajante, Keseberg, expulsou Hardcoop, um homem de 70 anos, de sua carroça, dizendo a ele que ele tinha que caminhar ou morrer. Ele se esforçou ao máximo, mas foi visto pela última vez com vida dias depois, sentado próximo a um riacho com os pés tão inchados que estavam abertos. William Eddy implorou a todos para procurá-lo, mas todos se recusaram, jurando que não desperdiçariam mais recursos com um homem velho. A humanidade havia morrido com a queda de Hardcoop. Um lampejo de esperança surgiu quando Stanton, que saíra 1 mês antes em busca de ajuda na Califórnia, retornou com reforços. Ele trouxe suprimentos essenciais, mulas com comida do Fort Sutter e apresentou 2 guias nativos americanos, Luiz e Salvador. Junto com os suprimentos, Stanton carregava uma notícia vital. James Reed chegou com sucesso ao Fort Sutter. Por um momento, os viajantes cansados ousaram ter esperança, apesar do caminho incerto à frente. Eles prosseguiram, cruzando montanhas descritas como muito piores que a Cordilheira Wasatch. Nesse período, perderam mais um homem de família por um tiro acidental de rifle e outro foi levemente ferido. Eles chegaram à base da Sierra Nevada. A imponente estrutura era o único obstáculo entre eles e a Califórnia. Já era final de outubro e o inverno havia chegado. Eles seguiram o rio Truckee, esperando alcançar o passo que os levaria ao vale central da Califórnia. Independentemente, a neve já havia começado a cair nos picos, um aviso dos desafios que estavam por vir. O grupo montou acampamento perto do Lago Truckee, agora conhecido como Lago Donner, situado a cerca de 6.000 pés acima do nível do mar. Eles planejaram uma pausa antes da subida final nas montanhas. A neve não era esperada até meados de novembro, mas este ano ela chegou cedo. No início de novembro, uma forte tempestade de inverno atingiu, deixando vários pés de neve durante a noite, tornando o Passo Donner intransitável. Os vagões foram cobertos por uma pesada neve, e os bois dos colonos ficaram presos ou morreram congelados. As lutas para seguir em frente eram inúteis, e os colonos logo perceberam que estavam presos. Presos sem meios de escapar, o grupo Donner se preparou para suportar o inverno implacável. Seus suprimentos, já escassos após semanas de racionamento durante a árdua jornada por Utah e Nevada, haviam diminuído quase a nada. O desespero os forçou a construir abrigos improvisados com carroças e troncos, mas estes ofereciam pouca proteção contra o frio implacável.
À medida que a neve se acumulava e as temperaturas despencavam, a fome começou a se instalar, seu aperto se intensificando a cada dia que passava. A neve continuava a cair implacavelmente. Registros históricos mostram que o inverno de 1846 a 1847 foi um dos mais rigorosos já registrados, com montes de neve atingindo até 20 pés. Os poderosos picos e densas florestas da Sierra Nevada aprisionaram o grupo, tornando a busca por comida impensável. A princípio, os colonos racionaram cuidadosamente seus minguantes suprimentos de comida, na esperança de estendê-los durante o rigoroso inverno. Conforme os dias se passavam, o desespero aumentava. Eles recorreram ao abate dos bois e cavalos que os acompanharam em sua jornada, consumindo a carne em um esforço sombrio para sobreviver. Contudo, mesmo esses recursos logo se esgotaram. Vasculhando a floresta nevada, procuravam qualquer sinal de vida. Ratos, esquilos ou qualquer outro animal comestível. Suas buscas não renderam nada além de amarga decepção. Sem outras opções restantes, eles recorreram a ferver as peles de seus bois, reduzindo o couro duro em uma gelatina nojenta e pegajosa que mal os sustentava. Eles amaciaram e comeram tiras de couro de cintos, sapatos e até das capas de suas carroças. As famílias raspavam a casca das árvores para mastigar e algumas até tentaram comer pinhas. Apesar de seus esforços, a fome se instalou, e com ela veio a desumanidade. As pessoas ficaram fracas, incapazes de andar ou mesmo sentar, incluindo as crianças que choravam de grande fome, deixando seus pais se sentindo impotentes. A sobrevivência se tornou difícil, a tal ponto que alguns dos colonos tomaram a difícil decisão de se mudar para o outro lado das montanhas para buscar ajuda na Califórnia. O grupo de 15 pessoas partiu em 16 de dezembro de 1846 do acampamento para cruzar as montanhas. Este grupo, mais tarde conhecido como Forlorn Hope, era composto por William Eddy, um dos homens mais fortes, e Mary Graves, de apenas 20 anos na época. Eles pegaram o último de sua comida e fizeram raquetes de neve com peles de boi para navegar na neve profunda. As raquetes de neve ofereceram algum alívio, mas a luta estava longe de acabar. Os membros desnutridos, não acostumados a suportar 12 pés de neve e condições frígidas, sentiram sua força diminuir rapidamente. No terceiro dia, a maioria sucumbiu à cegueira da neve, ofuscada pelo brilho implacável. Na manhã de 21 de dezembro, o grupo seguiu em frente mais uma vez, mas a jornada punitiva reivindicou mais uma vida. Stanton, que vinha lutando valentemente para acompanhar o grupo principal, parou para descansar, apenas para ser deixado para trás. Ele nunca mais foi visto vivo. Um ano depois, seus restos foram descobertos exatamente no local onde a exaustão o havia vencido. Um lembrete assustador do custo da sobrevivência. Com a fome se instalando, confusão e delírio se apoderavam do grupo, comprometendo seu discernimento e abalando sua determinação. Após mais 2 dias agonizantes sem comida, Patrick Dolan fez uma sugestão sombria. Um deles deveria se sacrificar para alimentar o resto. A sombria proposta provocou um debate desesperado. As ideias variavam desde duelos até loterias, cada sugestão mais sombria que a última. Outros sugeriram continuar a caminhada até que alguém desabasse de exaustão. Uma alternativa horrível, porém misericordiosa. Mas antes que pudessem decidir, a natureza os forçou. Uma repentina tempestade de neve varreu tudo, tirando a vida de Antônio, o tratador de animais. Logo depois, Franklin Graves sucumbiu ao frio e à fome, a frágil unidade do grupo se fragmentando ainda mais a cada perda. O grupo ficou perdido no frio congelante por mais de um mês, enfrentando fome e congelamento. Eles paravam frequentemente porque alguns estavam fracos demais para caminhar. Então, quando toda a comida acabou e a morte parecia certa, eles tomaram uma decisão horrível. Eles tiveram que comer os corpos daqueles que haviam morrido. Como se enlouquecido pelas implacáveis correntes de gelo, Dolan começou a delirar, tirou suas roupas e correu para a floresta. Ele retornou logo e morreu horas depois. Sua morte trouxe vida para alguns de seus companheiros, pois parte do grupo começou a comer a carne do corpo de Dolan. A irmã de Murphy Lamel tentou alimentá-lo com um pouco, mas ele morreu pouco depois.
Ed, Salvador e Louis se recusaram a comer. Na manhã seguinte, o grupo retirou os músculos e órgãos dos corpos de Antônio, Dolan, Graves e Murphy, seus camaradas caídos. Eles secaram para guardar para os dias seguintes, tomando cuidado para garantir que ninguém teria que comer seus próprios parentes. William Eddy contou mais tarde como eles fatiaram a carne em tiras finas e a secaram ao sol. Louis Kiesberg, um imigrante alemão, confessou mais tarde ter consumido carne humana, uma revelação que consolidou seu lugar como uma das figuras mais notórias da tragédia. Em relatos posteriores, Kiesberg se defendeu, dizendo: "Eu fiz o que tinha que fazer. Era isso ou morrer." Mary Murphy, de 13 anos, foi outra sobrevivente que se tornou órfã depois que seus pais perderam a vida no Passo Sierra Nevada. Mary disse que tentou evitar comer carne humana, mas acabou cedendo. Alguns do grupo se recusaram, mesmo enfraquecendo. Mas a maioria concordou, sabendo que era a única chance de sobreviver. Embora sua abordagem pudesse ser considerada impiedosa, ajudou-os a sobreviver. A esperança desolada finalmente chegou a um rancho, perto do Vale de Sacramento, em 17 de janeiro de 1847, do qual apenas 7 dos 15 conseguiram sair vivos. A esperança desolada trouxe notícias da festa Donner aos colonos californianos. Chocados, eles organizaram uma festa de resgate imediatamente. Este grupo, liderado por James Reed, que havia sido banido antes, deixou a Califórnia em fevereiro de 1847. A primeira equipe de resgate chegou aos acampamentos em 18 de fevereiro de 1847. Eles foram recebidos com a chocante visão de colonos pálidos, fracos e quase sem vida. Alguns morreram congelados, enquanto outros sofriam de inanição. Os socorristas chamaram os abrigos de sujos, e o acampamento estava cercado pelo fedor da morte. Os colonos relataram aos socorristas terem comido todos os animais, incluindo seus cães, e fervido produtos de couro para se alimentar. Alguns sobreviventes confessaram canibalismo, enquanto outros, como a esposa de George Donner, Tamsin, supostamente disseram não suportar comer carne humana, mesmo à beira da morte. A chegada da primeira equipe de resgate aos viajantes encalhados trouxe uma esperança momentânea. Os suprimentos eram escassos e a neve traiçoeira dificultava muito a jornada de volta. No final, eles só puderam levar 23 sobreviventes, a maioria crianças, deixando para trás comida e uma promessa solene de retornar. Nos 2 meses seguintes, mais 3 equipes de resgate enfrentaram as montanhas. Cada expedição foi recebida com tempestades implacáveis e neve tão profunda que reduziu seu progresso a um rastejar. Ao chegar no início de março, o segundo grupo foi recebido por ainda mais morte. Um dos sobreviventes, Patrick Breen, fez um diário de todas as suas experiências, incluindo o frio impiedoso, a fome constante e a perda que sofreu de seus companheiros. Com o tempo, outros membros do grupo perderam a esperança. Ficaram desesperados e frustrados. A doença devastou os colonos, deixando muitos, incluindo o líder George Donner, fracos demais para se mover. Uma ferida infeccionada em sua mão gangrenava, confinando-o em seu abrigo improvisado. Tamsin, sua esposa, recusou-se a deixá-lo, mesmo quando os socorristas imploraram para ela se salvar. Em meados de abril, quando a última equipe de resgate chegou, descobriram que apenas alguns indivíduos ainda estavam vivos. Tamsin Donner, infelizmente, havia falecido, mas um grupo anterior havia resgatado seus filhos. Em abril de 1847, a tortuosa saga da festa Donner terminou. Durante meses, 4 equipes de resgate enfrentaram as montanhas com neve para socorrer os sobreviventes. No final, apenas 48 das 87 pessoas que fizeram a viagem sobreviveram. Os sobreviventes foram levados para assentamentos na Califórnia, sobretudo para o Forte de Sutter, uma importante estação de passagem para viajantes próxima à atual Sacramento. Eles foram alimentados e atendidos, mas a recuperação demorou. Muitos sobreviventes estavam severamente desnutridos, fracos e emocionalmente destruídos. Outros estavam em péssimas condições físicas, com frieiras ou ferimentos, e muitos carregavam traumas psicológicos. A maioria deles eram crianças, pois os socorristas priorizavam a evacuação delas ao determinar quem resgatar. Quando as notícias sobre o pesadelo do grupo chegaram, chocaram a nação inteira. Sobreviventes como William Eddy, cuja esposa e filhos morreram,
Não tinham absolutamente ninguém no mundo. Ed diria mais tarde que a dor emocional de perder sua família era pior do que a dor física que sentiu na jornada. Ele passou a se tornar um defensor vocal para lembrar as lições da festa de Donner. Ele passou a vida contando a história deles e alertando sobre os perigos de viagens despreparadas no Oeste. A família Reed, no entanto, estava entre as mais sortudas. James Reed, banido mais cedo na jornada, trabalhou incansavelmente para organizar os resgates. Sua esposa, Margaret Reed, e todos os seus filhos sobreviveram, sendo uma das poucas famílias a permanecerem intactas. A maioria dos homens do grupo pereceu, pois frequentemente davam sua comida para as crianças ou mulheres, ou se esforçavam mais caçando e construindo abrigos. As mulheres tiveram uma taxa de sobrevivência mais alta, em parte devido à maior porcentagem de gordura corporal que as sustentou durante a fome, além do motivo citado antes. A família Donner, em particular, enfrentou um sofrimento imenso, com George e sua esposa Tamsin ambos morrendo. No entanto, seus filhos sobreviveram e foram resgatados em missões anteriores. A maioria dos sobreviventes, após serem vítimas de sua má sorte, tentou reconstruir suas vidas na Califórnia. Alguns conseguiram reconstruir suas vidas após as experiências, enquanto outros enfrentavam o trauma e o estigma do ocorrido. A família Brin se mudou para San Juan Bautista, Califórnia. Eles mantiveram-se muito religiosos e viveram pacificamente, pouco falando sobre o período nas montanhas. O diário de Patrick, que ele manteve durante o inverno, tornou-se um dos registros mais significativos da experiência da festa Donner. A família Reed começou uma nova vida em San José, Califórnia. James e os seus prosperaram. Os Reeds evitaram a maioria dos escândalos de canibalismo, pois foram dos poucos que não comeram carne humana durante o suplício. Mary Graves perdeu seus pais e vários irmãos na tragédia. Apesar de seu trauma, ela se casou e teve filhos. Ela trabalhou duro para ter uma vida estável, mas carregou as cicatrizes emocionais para sempre. Ela foi citada mais tarde dizendo: "Eu daria tudo que tenho para esquecer aquele inverno." Louis Keseberg emergiu como um dos sobreviventes mais controversos da festa Donner. Apesar de confessar abertamente o canibalismo, ele enfrentou acusações mais graves de ter assassinado Tamsin Donner para consumir sua carne. Apesar das veementes negações de Keseberg, o dano estava feito. Rejeitado pela sociedade, Keseberg lutou para reconstruir sua vida sob o peso do desprezo público e dos sussurros persistentes. Quando a história da Donner Party veio à tona, causou um caos nos Estados Unidos. Os detalhes das horríveis contas de fome, morte e canibalismo preencheram jornais e revistas. O fato de as famílias de colonos terem recorrido a comer carne humana assustou pessoas em toda a América. Os sobreviventes tiveram reações diversas. Alguns receberam simpatia por seu sofrimento, enquanto outros enfrentaram suspeita ou até repulsa, particularmente aqueles que admitiram o canibalismo. A história do Partido Donner também serviu como um conto moral sobre os perigos e riscos da migração para o Oeste. Lunsford Hastings foi responsabilizado por promover os atalhos imprecisos de Hastings. Sua reputação também sofreu, mas ele persistiu em promover outras empreitadas. Eventualmente, o incidente do Partido Donner tornou-se parte da história e do folclore americano. O Lago Donner, anteriormente conhecido como Lago Truckee, possui um grande monumento em homenagem aos membros do grupo, sua luta e batalha pela sobrevivência. Historiadores e pesquisadores continuaram a investigar o Partido Donner ao longo dos anos, tentando entender a série de erros que selaram seu trágico destino. Uma grande lição de sua história é a necessidade crucial de planejamento. O grupo trouxe suprimentos que eram insuficientes e eles fizeram más escolhas, como escolher o atalho de Hastings. Muitos sobreviventes demonstraram incrível força e desejo de viver, mesmo diante de condições terríveis. Embora seja uma verdadeira tragédia, também é uma história da resiliência do espírito humano. Sobreviventes como Mary Graves, William Eddy e Margaret Reed se reconstruíram e reconstruíram suas vidas após retornarem para suas casas e após uma perda traumática e trágica. Eles sobreviveram às condições mais duras imagináveis, incluindo temperaturas extremas, fome e isolamento.
Apesar das probabilidades, quase metade deles conseguiu sobreviver. A história deles hoje serve como um lembrete memorável dos sacrifícios e lutas suportados por aqueles que buscavam uma nova vida no oeste americano. Os nomes deles vivem não apenas como vítimas de uma tragédia, mas como lembretes duradouros da resiliência e determinação que ajudaram a moldar uma nação. A história do Partido Donner é uma de sobrevivência, sacrifício e dilemas morais. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais como este, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz uma diferença. Obrigado novamente e te vejo na próxima no Matpack.